Glória seja dada sempre a Deus por Jesus Cristo, que foi enviado para Ele como Verbo que se fez carne, para iluminar os nossos corações e nos introduzir a toda a verdade. Nós vamos para a parte 15 de nossa série de mensagem, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus, e nós estacionamos na primeira metade do capítulo 5 do Evangelho segundo o apóstolo Mateus, porque nós temos estudado as famosas bem-aventuranças. As famosas bem-aventuranças. Então, se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos lembrar e aprender do que Jesus ensinou sobre o que são as características dos bem-aventurados, dos abençoados. E nós já vimos aí nas semanas anteriores sobre os pobres de espírito, os pobres em espírito. Nós vimos que pobre em espírito na Bíblia se refere a alguém que perante Deus, perante a palavra de Deus, essa pessoa é humilde. Nós já estudamos sobre os que choram e nós vimos que Cristo ele veio consolar os que choram. Nós falamos sobre os mansos na semana passada. O que é um manso? E nós hoje vamos enfatizar o verso 6, aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas vamos ler os versos 1 ao 12, depois nós vamos focar no verso 6. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aí, amém. Pois bem, meus irmãos, o verso 6 diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Este verso aí, fome e sede de justiça, na minha opinião, é uma das ideias dos conceitos bíblicos que mais precisam ser incutido e trabalhado no coração da igreja brasileira contemporânea atual. A igreja brasileira contemporânea, ao meu ver, precisa aprender muito sobre o que a Bíblia ensina a respeito de justiça. E eu espero nesta manhã desmistificar diversas ideias que existem. Uma das principais ideias errôneas que existe é a ideia de que na Bíblia existe uma oposição entre justiça e misericórdia, entre justiça e graça. Muitos dos cristãos vivem constantemente criando um conflito entre as duas coisas e, muitas vezes, sem que percebam, tratam a própria ideia de justiça como uma ideia negativa. Vou mostrar para vocês que muitos veem justiça como algo negativo e anticristão. Pode parecer estranho falar isso, mas ao longo de nossa mensagem, nós vamos ser convidados a refletir sobre essa ideia e se perguntar se nós não somos assim. Mas aqui, quando ele fala sobre bem-aventurado os que têm fome e sede, né? Essa ideia de fome e sede, ela aponta para as necessidades mais básicas do ser humano, né? Qual é a sua necessidade mais básica e mais fundamental? Não é ter internet, não é acessar a internet. Tem gente que parece que a necessidade mais básica
são as redes sociais, mas não é. Não é a internet, não é o celular, não é aquele vestido rosa que você quer comprar. A necessidade mais básica, física do ser humano, física, é comer e beber. Se você não tiver que comer, não tiver que beber, você vai morrer em alguns dias e todo o resto não vale de nada. Então, quando Jesus fala, sempre que Jesus fala sobre fome e sede, sobre matar a fome, matar a sede na Bíblia, percebam que Jesus ele está querendo usar essa ideia da comida para ensinar o quanto que algo é importante e fundamental. Por exemplo, lá na conversa com a mulher samaritana, vocês lembram que Jesus disse, Jesus disse assim, ó, quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E Jesus ali estava falando de uma água espiritual, quem beber da água que eu lhe der. Mas por que Jesus faz essa comparação? Porque ele está dizendo que, assim como para a sua sobrevivência física é fundamental água, você fica 4 dias sem beber água, você morre. 3 ou 4 dias, uma pessoa normal já morre. Então Jesus está dizendo, assim, o Espírito Santo que eu dou, segundo Jesus, não tem vida espiritual sem a água do Espírito Santo. Então, sempre que Jesus faz uma comparação com água ou com comida, ele diz também, eu sou o pão que desci do céu. Quem comer da minha carne nunca perecerá. Ou seja, a obra de Jesus, a sua carne, que foi partida na cruz, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. E aqui, quando Jesus diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, Jesus está apontando para a justiça como uma necessidade humana fundamental. Ou seja, assim como nós temos necessidade de comer, assim como nós temos necessidade de beber, assim como nós temos fome e nós temos sede de água, daquele seu prato de feijão com arroz, o frango que você vai comer hoje, você tem fome dessas coisas, eles se alimentam. Assim você precisa de justiça. Então preste bastante atenção que justiça não é algo na Bíblia tratado como periférico secundário. Justiça na Bíblia é tratado como estando no cerne do que nos faz humanos. Está no cerne do que nos faz humanos. Para pensar, quais são as criaturas de Deus que têm necessidade de justiça? As pedras não têm necessidade de justiça, né? Você não fala assim, ó, aquela pedra foi injusta. Ou aquele areia foi injusta. Nem mesmo os animais entram nessa categoria de injusto. A gente fala assim, aquele cachorro ali, ele foi muito injusto porque ele pegou mais comida do que o outro cachorro e aquele está sendo injusto, que ele não está compartilhando com o seu próximo. Não, o cachorro não tem isso. O cachorro, ele é só movido por instintos, né? O cachorro, ele está com fome, ele viu a comida, ele vai voar em cima. Quem pegou primeiro não tem esse raciocínio de justiça. Não tem essa noção de justiça. Os animais não vivem isso. Na Bíblia, justiça é uma categoria que aplica-se, em primeiro lugar, para Deus e, em segundo lugar, para os homens criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uma das coisas que nos caracteriza como semelhantes a Deus, na medida que nós somos semelhantes a Deus, é o senso de justiça. Ou seja, o senso de justiça é uma das coisas principais que nos diferenciam dos animais. Que nos diferencia dos animais, que nos diferencia das outras criaturas e que nos assemelha a Deus. Logo, que se nós desprezarmos a justiça, nós estaremos desprezando aquilo que nos é mais humano, aquilo que nos torna mais humano, e nos tornará mais bestial. Por isso, é importantíssimo que nós entendamos que assim como nós precisamos comer e beber, nós precisamos de justiça. Nós precisamos de justiça. E por isso, nesta manhã nós vamos fazer igual nós fizemos na semana passada, nas outras semanas anteriores, né?
cada coisa aqui que Jesus fala, pobres em espírito, choram, mansos, o que a gente faz? O que a gente fez nas outras semanas? A gente analisa como que a Bíblia define essas coisas. Como que a Bíblia define essas coisas. Então, a gente não vai seguir o nosso achismo aqui. Eu acho que justiça é isso daqui. Não é justiça do homem. Como é que Deus descreve e define justiça na Bíblia. E o que eu vou fazer aqui com vocês agora é o mesmo que o apóstolo Paulo fez no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Lá em 11, lá na Epístola dos Hebreus, se vocês lerem o apóstolo Paulo, ele vai definir fé. Ele diz que fé é isso daqui. Aí depois de ele definir o que é fé, ele passa o capítulo inteiro até o capítulo 12, dando exemplos bíblicos para explicar o que é fé. Dá um monte de exemplos lá. O último exemplo é Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Eu vou fazer isso agora. Eu vou contar várias histórias bíblicas aqui, desde o Gênesis, e nessas histórias nós vamos aprender o que é justiça à luz da palavra de Deus. E é óbvio que o exemplo maior que nós vamos dar aqui é Jesus de Nazaré, o maior exemplo de... Nós vamos refletir sobre isso. Vamos começar falando sobre Jesus e depois a gente vai ver como que os outros personagens espelham Jesus. Se vocês puderem abrir em Romanos capítulo 3, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 3. No final da carta aos Romanos, um fato interessante. Paulo promete, no início e no final, ele promete que ele ia chegar em Roma, para pregar em Roma. E lá em Atos, a gente vê que ele chegou, não da melhor forma possível, que ele chega preso. Mas ele chega. Romanos capítulo 3. Romanos 3, verso 19 em diante. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas eu quero chamar a atenção para o que Paulo está dizendo nos versos 19 e 20, porque isso tem a ver com a justiça de Deus. Paulo está dizendo que pela lei de Deus, de acordo com a lei de Deus, toda a raça humana merece ser condenada. De acordo com a lei de Deus, toda a raça humana merece ser condenada. Tudo que a lei diz, para que toda a boca esteja fechada. E o que quer dizer toda a boca fechada? Quer dizer que você não tem o que argumentar. Você não tem que argumentar. Pense, para entender esse boca fechada aí, pense quando você está falando com alguém que está errado, né? Se essa pessoa tiver 1% de raciocínio, ela não vai ficar discutindo, tentando argumentar. Tem pessoas que a gente sabe que realmente é tão arrogante que pode ser pego no flagrante e vai continuar a se defender dizendo que não é assim. Mas a ideia aqui de boca fechada quer dizer que se a gente vê a lei de Deus, tintim por tintim, os 10 mandamentos, a gente vai ver que a gente não tem o que argumentar contra Deus. A gente não é Jesus. Nós não somos Jesus. O único que poderia dizer, eu sou perfeitamente puro, o único que disse isso é Jesus. Então todos os demais são condenados perante a lei de Deus. Então, se você analisar todos os 10 mandamentos, idolatria, vida, família, todos esses mandamentos, de alguma forma, você já quebrou esses mandamentos. E aí, a sua boca, então, tem que ficar fechada e todo mundo, ou seja, todas as pessoas são condenadas diante de Deus. Aí a conclusão do verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. O que significa justificado? Justificado é o que Paulo queria lá no final de Atos. Ele queria ser justificado perante o tribunal humano. Então, pelas leis de Roma, pelas leis humanas, o apóstolo Paulo sabia que ele não tinha cometido nenhum crime ali. Ele não era um criminoso, ele estava pregando o evangelho.
Então, justificado é quando um tribunal te declara inocente. Então, você vai ser declarado justo, inocente pelo tribunal. Aí a pergunta é, se o tribunal do céu, se o tribunal celestial for avaliar toda a sua vida, desde o seu nascimento até agora, com base na lei de Deus, você vai poder dizer que você não é culpado de nada? Só se você for muito arrogante. Se você tiver o mínimo de humildade, você vai reconhecer que nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano, pode ser justificado diante de Deus pela lei de Deus, pelas obras da lei de Deus. Não tem como ser justificado, porque o que vem pela lei é o conhecimento do pecado. Então, o que Deus te dá pela lei? Deus te informa qual é o seu crime. Então, a lei de Deus é para te informar qual é o seu crime, seja idolatria, seja adultério, seja mentira, seja pecados sexuais, seja inveja, seja cobiça, seja desconfiança de Deus, seja incredulidade, seja tudo. Tudo que for pecado, a lei de Deus condena. Então, a lei de Deus não serve para te salvar. Quem tentar se salvar pela lei, a lei só vai apontar o dedo e te condenar e provar que você é pecador. Então, não existe salvação pela lei. Não existe. Isso é repetido. Até Moisés ensinou isso. Até Moisés ensinou que não existia salvação pela lei. Aí você pergunta, se eu estou tão condenado assim, se a lei de Deus me condena dessa forma, então que esperança existe para mim? É os versos seguintes, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, está vendo a palavra justificado? Ela aparece no verso 24. É a mesma palavra que aparece no verso 20. No verso 20, ele está dizendo como que você não tem como ser justificado por aqui. Não tem como ser justificado pelas obras da lei. Tem até algumas pessoas que falam assim, eu nunca matei, eu nunca roubei. Desculpe te informar, mas tem mais mandamentos do que isso. Não é só não matar nem roubar. E até mesmo não matar, não é só dar um tiro ou passar a faca no pescoço. Mata com a língua, mata com os pensamentos. Então não é simples assim. Então ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Vai ser justificado como? Os versos diante, pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Por que pela fé em Jesus Cristo? Olha só no verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem está incluído aí nesse todos? Está incluído eu, está incluído você, nós dois estamos incluídos. Então todos pecaram. Agora verso 24. Sendo justificados gratuitamente. O que quer dizer gratuitamente? Que não tem preço, você não paga preço nenhum. Para você é de graça. Mas deixa eu te falar algo sobre esse gratuitamente aí que é importante. Nada é de graça em absoluto. Tá? Nada é de graça em absoluto. Então, se você quiser ir lá na minha casa tomar um café, eu não vou cobrar nada para você tomar o café. Tá? Eu vou te dar um cafezinho de graça. Aliás, aqui na igreja tem um cafezinho. Faz tempo que eu não vejo, porque quando eu chego lá já acabou. Mas esse cafezinho é de graça, né? Tudo aqui na igreja, comes e bebes, cafezinho, tem mais o que? Biscoito? Não tem biscoito não, só café. Então, meio humildes, né? Mas ninguém te cobrou aqui. Agora, para de pensar. O fato de você não pagar pelo cafezinho é de graça para você. Mas alguém teve que pagar, né? Alguém teve que pagar. Eu ou minha esposa, alguém aqui foi no mercado e comprou aquele café, não é isso? Não existe nada em absolutamente de graça. Alguém tem que pagar. A não ser que, se houver algo em absoluto de graça, nesse caso existe roubo. Se a gente for para esse lado, ninguém teve que pagar nada, então tem alguém roubando. Aí entrou o quê? Entrou injustiça. Olha para pensar nisso. O pessoal fala assim, eu não aceito as pessoas que ficam falando que o SUS é de graça.
A gente tem que parar de chamar a coisa do governo de graça, porque você paga o seu imposto suado, você paga um monte de dinheiro, aí eles vão te falar assim, nós estamos dando isso aqui de graça. De graça nada, você está pagando sim. Você está pagando sim e tem que exigir que as coisas que a gente está tomando nosso dinheiro, então, por que não estão fazendo as coisas? Então, tome cuidado com essa palavra gratuito, de graça. Sempre se pergunte, nada é absolutamente de graça. Alguém está pagando alguma coisa. Alguém está pagando alguma coisa e até mesmo em relação à salvação é assim. Fala assim, a Bíblia fala que a salvação é de graça, a salvação é pela graça. Pois bem, é gratuita e pela graça, sim, para você. Para você. Mas alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço na cruz. Então, ela é de graça porque você não pagou o preço. Mas o que diz aqui, ó? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, ó, gratuitamente para nós. Porém, verso 25, nós vemos que teve um preço muito caro para Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Quando ele diz aí sangue, ele está falando da morte de Jesus. Então a morte de Jesus, o sangue de Jesus, foi o preço que ele pagou para que nós recebêssemos de graça. Isso aí é muito importante porque se entender isso aí, você vai falar muita besteira e ofender muito a Deus. Preste atenção que se você não entender isso daqui, você vai ofender muito a Deus. Por que ofender muito a Deus? Imagine, tá, que você me convide para comer na sua casa, e aí eu chego na sua casa lá, você me serve seu delicioso almoço, tá? O seu delicioso almoço, aí você teve todo aquele trabalho para me receber, vai no mercado, compra coisa, faz aquilo outro. Você teve todo aquele trabalho. Aí no final de comer, eu digo assim, ó, como que foi essa comida deliciosa que eu fiz? Aí eu falo que eu fiz aquela comida, eu atribuo aquilo a mim. Né? Você vai ficar triste, você vai ficar, que você não fez nada aqui não. Você vai, de repente, até discutir comigo, né? E mesmo que eu não diga que eu fiz, se eu diminuir o trabalho que te deu para fazer, se eu não te agradecer, se eu não reconhecer, você vai ficar triste. Você não está reconhecendo. Agora imagina só, Jesus Cristo, o Senhor da glória, vem na terra, é perseguido, é humilhado, discute com gente doida, é cuspido, coroa de espinho, cruz, pregos, derrama seu sangue, para no final, vem os zeros à esquerda. Deixa eu falar bem claramente, e dizer assim, eu vou chegar no céu porque eu estou pagando o preço. Eu vou receber a vida eterna pelas minhas obras. É pelos meus méritos. Eu não consigo imaginar algo mais ofensivo à cruz de Cristo que isso. Deixa eu dar até outro exemplo. O que é você tentando se justificar pelas suas obras? Eu vou dar um exemplo aqui. Como que é ofensivo a cruz de Cristo? Imagina que alguém assassinou o teu filho. Uma pessoa assassinou o teu filho. Aí essa pessoa vai até a tua casa, presta atenção, o teu filho. Até a tua casa, fala assim, ó, eu vim aqui me acertar e me reconciliar contigo. Eu vou depositar R$500 na sua conta e está tudo certo o que eu fiz com o seu filho. Além desse R$500 não ser suficiente para resolver aquilo que foi feito, a ideia de que você poderia resolver com R$500 é extremamente ofensivo. Você querer socar a cara dessa pessoa. R$500 pela morte do seu filho. Não é assim que acontece no Brasil? Tem vários crimes que acontecem no Brasil, grandes barbaridades. E aí a pessoa vem, a justiça vem e vai falar assim, vai ficar 1 mês preso. Vai ficar 1 ano preso, está resolvido. O que falta nessas pessoas?
Falta senso de justiça. Então, o que eu estou começando aqui a tentar mostrar para vocês, que a ideia de justiça, sem a ideia de justiça, você não entende nem a salvação. Então, o que Deus está falando aqui, é que os pecados dos homens, os pecados da raça humana, são muito ofensivos a Ele. São tão ofensivos a Ele, que qualquer tentativa que você faça de você pagar é ofensivo. Piora a tua situação. Piora a tua situação porque você está desprezando que o único pagamento que existe é o que Ele mesmo deu. Ou seja, a alma do homem, o que o homem fez é tão ofensivo que somente alguém do valor e da honra e da glória de Cristo poderia pagar. Qualquer outra tentativa será visitada por Deus com ira, porque é um desprezo pelo sangue de seu filho que foi derramado. É um desprezo. Por isso que não existe outro caminho. Por isso que não existe outro meio de salvação. Por isso que não existe outra forma de salvação. Qualquer tentativa de se salvar de qualquer outra maneira, seja por mim mesmo, seja por outros, é um desprezo ao sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, sim. Pelo sangue de Cristo, Deus diz: eu te justifico, eu te aceito, eu te recebo, porque meu filho pediu por você. Então veja o quanta consideração o pai, tanto amor o pai tem pelo filho. A mediação do filho é suficiente para cobrir todos os pecados. É suficiente para nos salvar por todos os pecados. E aí entra algo no verso 26, vocês estão no Romanos 3 ainda, verso 26, que é muito importante. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, essa parte aí, justo e justificador, essas duas palavras são muito importantes. Porque no verso 25, ele disse que por causa da morte de Jesus, por causa daquilo que Jesus realizou, a remissão dos pecados, Deus foi paciente conosco. Ele fala sobre a paciência de Deus. E aí nessa paciência que Deus nos salva, ele é justo e justificador. O que quer dizer essas duas palavras? É muito importante, tá? Justificador quer dizer que Deus nos declara justos. Então ele pega você, todo sujo, todo errado, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de idolatria, cheio de espíritos imundos. Ele pega essa pessoa e ele declara: essa pessoa é justa. Com base na obra de Jesus. Não com base nas suas próprias obras, mas com base na obra de Jesus, eu vou receber essa pessoa como justa. Então, isso é justificar. Deus é justificador, porque ele declara as pessoas justas pela obra de Jesus. E, diante disso, nós devemos sempre lembrar da palavra gratuita, porque Deus não faz isso porque as pessoas merecem, né? Por isso que Deus tem todo o direito de condenar quem Ele quiser, né? Quando Deus falou assim: eu vou condenar Faraó no mar. Eu vou destruir Faraó no mar, ele vai morrer destruído no mar. Eu vou abrir o mar, eu vou conduzir ele lá dentro, eu vou destruir ele lá dentro. Quem pode apontar? Faraó não podia apontar o dedo para Deus e falar assim: Deus, mas você está sendo injusto comigo. Deus, eu não posso ter esse fim. Por que não? É só você ler os capítulos anteriores, tudo que Faraó fez. Então, diante de todas as suas blasfêmias, diante de todas as suas maldades, Faraó não podia dizer para Deus: eu não mereço. Não podia. Então, a justificação, realmente, Deus é justificador pela graça. Mas aí entra outro ponto, que Deus não é somente justificador. Verso 26, ele é justo. Aí entra o ponto central que a gente vai explorar muito isso aqui hoje. Quando Deus perdoa, quando Deus é misericordioso, quando Deus é gracioso, ele não deixa de ser justo.
Ele é justificador, ele justifica, ele perdoa, mas ele não faz isso tornando-se injusto. E como que Deus pode ser perdoador? Como que Deus pode ser justificador sem deixar de ser justo? Resposta: Jesus. Então, você raciocina comigo. Quando Deus perdoa alguém, quando Deus justifica alguém, ele não deixa de exigir que o preço seja pago. Ele não deixa de exigir a justiça. Mas o que Jesus faz? Jesus entra no meio e ele assume a responsabilidade. Então não é que Deus deixou de exigir a justiça, mas que na obra da salvação existe um outro perfeito que assumiu a nossa culpa em nosso lugar. Então Deus continua a cobrar, Deus continuou a cobrar, a exigir, porque a justiça de Deus é implacável. E ele não pode deixar de cobrar. Se Deus falasse assim, teve mentira, teve adultério, teve maldade, mas eu vou simplesmente não cobrar, ele seria injusto. Então, a única maneira de Deus ser justo e justificador ao mesmo tempo é por causa de Cristo. Então, preste atenção nessa ideia. Deus é gracioso, mas na sua graça ele não abandona a sua justiça. Na sua graça ele não abandona a sua misericórdia. Então, quando você olha para a obra de Cristo, você está olhando para o preço que Cristo pagou por você. O preço que ele pagou. Então não é que Deus, não precisa mais resolver nada, deixa para lá. Não, isso não existe. Deus é implacavelmente justo. Por isso, ou você resolve em Jesus, Jesus paga por você, ou ele vai cobrar de você. Então, o inferno, a morte eterna, é Deus cobrando das pessoas o que elas não quiseram que Jesus pagasse. O inferno é isso. Então, eu não quero que Jesus pague a conta. Então, Deus vai cobrar diretamente de você. Aí você vai falar assim, moça, mas o inferno é eterno. Sim, o que Jesus passou na cruz é equivalente ao inferno eterno. O que Jesus passou na cruz é equivalente. Porque o valor da sua morte, o preço que ele pagou, tem valor infinito. Você não tem condições de pagar. Bom, tendo dito isso, nós vemos que então que não existe oposição entre graça e justiça. Não existe oposição entre misericórdia e paciência. Em Cristo Jesus, as duas coisas se encontram. E tendo falado sobre Jesus, eu quero falar de justiça em relação a outros personagens bíblicos. E nós vamos ver que segue a mesma linha de raciocínio. Vamos voltar lá no... não precisam abrir, eu só vou contar as histórias, mas vamos refletir no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, lá no começo Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, tudo muito bom. Um dos maiores absurdos e loucuras que eu já ouvi na minha vida foi quando eu ouvi uma pessoa dizer que Deus pegou muito pesado com Adão e Eva. Teve uma pessoa que eu ouvi falando isso, Deus não pegou muito pesado, o que tem? Eles só comeram uma frutinha. Acho que a pessoa falou até assim, só uma fruta. Se vocês acham que a questão é só fruto, você não entendeu nada. Volte para o ABC e estude de novo. A questão não é só um fruto. A questão lá de Adão e Eva, vamos entender essa questão de justiça. Deus fez os céus e a terra, Deus fez tudo muito bom, tudo muito lindo, era tudo muito bonito. A parte da feiura das coisas é por nossa conta. Deus criou tudo muito belo, a gente que enfeia. E aí botou Adão e Eva lá e disse para Adão, você tem domínio sobre tudo. Tudo é seu. Tudo pertence a você. Só tem um pontinho aqui que não é seu. Você pode comer dessa árvore, pode comer dessa árvore. Você domina sobre os animais,
Ó, eu criei o sol para você, eu criei a lua para você, está tudo lá em Gênesis 1. Para você ter dia claro, aí tinha a água, né? Tinha os mares, para de repente mergulhar lá, mergulhar nos rios. Ele tinha tudo. Só tem isso daqui que você não pode encostar. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é ingratidão. Ingratidão. Por isso que em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele descreve o pecado original, ele vai dizer que o pecado original é a ingratidão. A ingratidão está não louvar a Deus, não ser grato a Deus, está na raiz de todos os pecados. Todos os pecados. É igual, olha só, a gente entende essas coisas quando a gente faz comparações humanas. Eu gosto de fazer comparações humanas porque a Bíblia faz para a gente começar a entender. Né? Imagina que você convida alguém na sua casa, aí você fala, ó, tá tudo seu aí. Pode usar o banheiro, deita no sofá, abre geladeira, faz o que você quiser. É tudo seu, só você não pode pegar esse dinheiro aqui na minha carteira. Aí a pessoa vai lá e vai mexer exatamente no que você falou para não. Ó, tem um pudim aqui na mesa, você só não pode mexer nesse pudim. Tem 50 bolos. Só não pode pegar nesse aqui, porque esse aqui é pro meu filho. Ah, tá. É para isso que você vai. Então, o nome disso é ingratidão. Não é simplesmente uma frutinha. Aquele fruto ali é o símbolo da ingratidão. Deus deu tudo para o homem, mas o homem não era o suficiente. Não era o suficiente. E a raiz do pecado do homem continua sendo assim. Você para pensar. A raiz do pecado do homem continua sendo não ser grato pelas coisas que Deus dá. Não ser grato. E aí, diante disso, Deus sendo justo, o que ele fez? Ele expulsou Adão e Eva do jardim e ele amaldiçoou a terra para que ela não fosse tão boa quanto era antes. Deus está errado? Claro que não. Eu com certeza tinha expulsado. Né? Então, a ideia aí de justiça, deixa eu dar uma definição aí. A justiça aí é Deus dar a Adão e Eva de acordo com as suas obras. Deus deu a Adão e Eva aquilo que era deles por justiça. Então, ser expulso, eles mereciam ser expulsos. Pelo que eles fizeram, porque eles foram ingratos. Eles mereceram tudo o que eles receberam. Né? Não sei quantos filhos Eva teve. A Bíblia não diz que ela teve filhos e filhas. Mas cada grito dela parindo filho foi merecido. Né? Merecido. Ela mereceu cada dor que ela sentiu. Cada cansaço de Adão era merecido. Não tinha nada não merecido ali. Então, a ideia de justiça é dar a cada um de acordo com as suas obras. Se as obras são más, será recompensado de acordo com aquela obra má. E se as obras são boas, de acordo com as obras boas. Mas vamos refletir em outro exemplo aqui de Gênesis, para a gente entender melhor um outro detalhe. Lá no livro de Gênesis, vocês lembram que tinha um homem chamado Abraão. E Abraão, ele era idólatra, adorava falsos deuses, adorava imagem e tudo mais. Até que Deus chamou Abraão, Deus se manifestou, Abraão e a sua família, Sara, né? E Abraão passou a servir ao Deus vivo. E aí vocês sabem que quando as pessoas se convertem, quem aqui não foi criado em lar cristão, mas teve que se converter depois, vocês sabem que às vezes tem muitas coisas que é difícil se desvencilhar. Né? É difícil desvencilhar de certas coisas, você ficou um tempão pensando loucura, e aí agora você tem que pensar de forma sábia e correta e justa, e às vezes você não consegue, tem um processo. A santificação é um processo. E dentro desse processo de Abraão, presta atenção, dentro desse processo de Abraão era o seguinte, tem gente que acha que Abraão era um velhinho
com a esposa perambulando por aí. Não era assim. Abraão, na verdade, era um grande líder e tinha centenas de pessoas que viajavam com Abraão. Então, talvez seria tipo uma clã de nômades. Existem povos assim até hoje no mundo, nômades, né? Tem os ciganos que vivem. Então, era isso, eram muitas pessoas, centenas de pessoas, e Abraão era o líder. Bom, o que acontece nessas civilizações antigas? O que acontece quando morre o líder? Você tem um grande perigo. Quando morre o líder, pode ser que vai vir invasores, vão atacar, pode ser que vai vir alguém que vai usurpar o poder. É uma grande crise, né? E no Brasil, que é uma democracia, quando vai trocar o líder, o presidente, é uma confusão danada, todo mundo desesperado, é uma confusão. Imagina essas civilizações antigas que era muito forte o poder naquele líder. Estão entendendo? Então, diante disso, Abraão e Sara, eles tinham preocupação muito grande. Qual era a preocupação de Abraão e Sara? Eles não têm filho. Se eles não têm filho, quem é que vai ser o sucessor? Então, essa é a preocupação. Se eles não têm filho, quem é que vai ser o sucessor? Pode ser que essa civilização termine. Isso era a preocupação de todos os reis da época. De todos os reis garantir um sucessor bom para que na morte dele não acabasse tudo. E aí, diante disso, diante desse problema, Sara, que era uma mulher que viveu por quase grande parte da sua vida como ímpia, como uma pagã, como uma idólatra, Sara ela começa a pensar, a raciocinar da forma antiga dela. Ela começa a tentar resolver a situação da forma que ela resolvia antes. Vocês entenderem isso? Imagina assim, você é ímpio por 30 anos. Você é ímpio por 30 anos e você é brigão. Você resolvia tudo na briga. Aí daqui a pouco você se converte. Você para de brigar, não fica discutindo, mas tem a hora que alguém chega e pisa no teu pé. Tem uma hora que alguém vem e faz uma coisa com você. Sabe o que você começa a fazer? Você começa a pensar, eu vou resolver da forma antiga. Eu vou dar um soco nessa pessoa, vou dar uma surra, eu vou ser o velho homem. Essas tentações vêm. Tem momentos que você é tentado a resolver da antiga forma. E esse foi o pecado de Sara. Então Sara já era convertida, já era cristã, só que ela falou assim, a gente não tem filho. Como é que os reis pagãos resolvem esse problema? Como é que os líderes pagãos resolvem esse problema? Eles chamam a concubina e aí faz filho com a concubina. Então é isso que aconteceu com Agar, quando teve Ismael. É Sara pensando, vamos resolver da forma que os líderes pagãos resolvem. E aí nasceu Ismael. Então, aí logo em seguida eles se arrependeram, mas vocês têm que entender que nessa parte da história, não é uma coisa aleatória que está acontecendo. Eles estão resolvendo o problema da forma que os líderes e os reis pagãos resolveram. Se não pode ter filho, tem que ter filho, porque senão não vai ter sucessor. Então, chama uma concubina que a gente tem o sucessor. Se você entender essa dinâmica, você vai entender melhor a cabeça de Sara. Você vai entender melhor a cabeça de Sara. Isso acontecia muito aí nos reis, no tempo dos reis da Europa. Essa questão de quem vai ser o sucessor não é tão distante assim. Só que aí tem um problema. Aí que entra o problema. O que acabou de entrar na família de Abraão que era recém-convertido? Porque ele tinha um problema. Mas como é que ele tinha que resolver esse problema? Ele tinha que resolver esse problema com fé em Deus. E pela fé em Deus vem quem? Isaac. Ele tinha que resolver o problema pela fé. Quando ele escolheu resolver o problema da maneira pagã dos idólatras que eles resolviam, aí o que entrou na família de Abraão? Misturou a fé verdadeira com uma visão pagã. E vocês vão ver que a partir daí é o conflito dos descendentes de Abraão. Nós vamos viver pela fé ou nós vamos viver como os outros povos, como as outras nações, como os cananeus? E esse conflito é representado de geração em geração. Esse conflito está sempre presente. E aí, eu quero falar sobre Jacó.
Tá? Então entendam que Jacó, como neto de Abraão, ele também vive esse conflito. O conflito de cada personagem no Gênesis é o conflito se nós vamos seguir a nova fé ou se nós vamos retroceder para a idolatria, os caminhos de idolatria de nossos pais. E aí Jacó, a grande parte da vida dele, ele foi, em todos os sentidos, espiritualmente um pagão idólatra. E bem enrolado. Então Jacó era muito, muito enrolado. Muito enrolado mesmo. E ele trapaceou o irmão. Ele passou a perna no irmão. E o irmão queria resolver ali, de forma agressiva mesmo, Esaú. O pessoal lê essas histórias e fica se perguntando assim, mas Jacó não era crente. Estão lendo a história tudo errado. Vocês têm que entender o conflito. Aí vocês vão começar a entender a história. Então, Jacó, para onde que Jacó vai para... Ele está com medo do irmão Esaú. Aqui que Jacó faz? Jacó, ele volta para a terra dos seus antepassados. Ele volta para a terra dos seus antepassados, que é a terra de onde Abraão e Sara saíram. E aí lá é como se Jacó, na terra de seus antepassados, vai ter um encontro com aquilo que eles eram antes de Abraão ter encontro com Deus. Ele vai conhecer um homem chamado Labão. E se Jacó era enrolado, Labão era enrolado 1000 vezes mais. Então o que Deus fez com Jacó? Agora preste atenção, justiça. Deus fez Jacó cair nas mãos de alguém que era igual a ele. Então preste atenção nos detalhes. Os detalhes, muita gente lê e não presta atenção nos detalhes. Chega lá, né, Jacó, vocês lembram que era o irmão mais novo. Jacó era o irmão mais novo e ele enganou o irmão gêmeo mais velho, porque Esaú saiu primeiro do ventre, então ele é mais velho. Então Jacó era o irmão mais novo que enganou o irmão mais velho. Agora preste atenção no seguinte. Quando chegou lá Labão, né, primeiro que Jacó conheceu Raquel, aí já começou a chorar. Ele mal conheceu, já começou a chorar. Parece que era um homem meio bobo, meio mimado. E ele falou, não, quero me casar com ela. Vamos conhecer meu pai. Chega lá o tal do Labão. Aí Labão, né, é o seguinte, você vai ter que ficar um tempo aí trabalhando para mim. Você vai ter que ser meu escravo. Você vai trabalhar 7 anos para mim, aí eu deixo de me casar com a minha filha. E Raquel, vamos ver se vocês sabem. Raquel era mais nova ou era mais velha? Era mais nova. Então Jacó, que era o filho mais novo, iria se casar com Raquel, que era a filha mais nova. Aí chegou lá, ele se casou com ela, depois se casou, teve a festa de casamento, com certeza muita bebedeira, muita cachaça, porque ele só foi perceber que não era quem ele achar que era de manhã. Ele se pergunta, como que um homem desse só vai perceber isso de manhã? Com certeza muito álcool, tá? E aí, peraí, você me enganou. Aí vem Labão e fala, não, você não conhece como é que é a nossa costume aqui, não? Você não conhece como que é a cultura de nossa terra? Você tem que casar com a mais velha primeiro. E a mais nova trabalha mais 7 anos. Tem que trabalhar mais 7 anos. Agora preste atenção. Jacó foi enganado pela mais velha. E ele queria a mais nova. Foi o mesmo que ele fez. Ele era o irmão mais novo. Ele enganou o irmão mais velho. E Deus falou, é isso que você quer, Jacó? Então eu vou levar você para a terra dos seus pais. Eu vou fazer você lembrar de onde eu tirei o teu avô Abraão. E você vai conhecer o que é viver no meio daqueles que não temem a Deus. O homem foi enganado. Qual era o pecado dele? Enganar. Foi enganado por quem? 2 irmãs e um pai enrolado.
Quem que ele enganou? O irmão. Ficou 14 anos sendo escravizado. Escravidão, e as duas mulheres eram perturbadas dentro de casa. Era uma perturbação infernal. O homem passou 14 anos sendo escravizado, sendo perturbado por duas mulheres dentro de casa, e quem ele amava mais era Raquel. Agora preste atenção nessa parte aqui, que ele é muito pesado lá no Gênesis. Ele realmente amava era Raquel. Aí chegou uma hora que eles fugiram de lá. Jacó falou assim: chega, estou indo embora. Aí o homem foge. Quando chega um determinado momento lá, eu acho que entra na cabeça dele finalmente que ele tinha que servir ao Deus de Abraão. Aí Raquel estava cheia de ídolos escondidos. Olha só a mulher que o cara arrumou, cheia de ídolos escondidos. Aí o cara falou: não, vamos chegar aqui, ó, vamos jogar fora todos os ídolos. Vamos jogar fora todos os ídolos, não quero mais saber disso não. Sabe o que acontece em seguida? Raquel morre. A mulher que ele idolatrava morre junto com... Eu escolhi contar essa história aqui para vocês entenderem o que é justiça na Bíblia. Justiça é dar de acordo com as suas obras. Dar de acordo com as suas obras. Então a justiça na Bíblia não é simplesmente que os homens sofrem genericamente por um pecado genérico. Preste atenção que todos os castigos na Bíblia, eles são semelhantes com aquilo que os homens praticavam. Quem era enganador era enganado. Quem era enrolador era enrolado. Quem matava era morto. Os castigos de Deus na Bíblia são semelhantes ao que os homens praticavam. Jacó é só um exemplo. Quer ver outro exemplo? O castigo do rico. Do rico lá em Lucas capítulo 6. Existe um rico, Jesus conta uma história de um rico e Lázaro. E o rico, ele era um rico que desprezava os pobres. Ele desprezava o mendigo. Se vocês lerem a passagem, fala que o rico, quando ele chegou no inferno, ele implorou, por favor, que Lázaro, que era o mendigo na terra, que Lázaro olhe a ponta do dedo, para que eu sinta simplesmente gostinho de água. Eu só preciso de um gostinho de água. Ou seja, o que esse rico estava fazendo no inferno? Ele estava mendigando. O que ele estava fazendo no interno, mendigando, era equivalente ao que ele fez na terra. Ou seja, ele recebeu e ele fez. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui, de outros exemplos de castigo bíblicos, mas eu quero mostrar também o outro lado da moeda. Na Bíblia, quando Deus julga de acordo com as nossas obras, Ele não julga somente as más obras, mas Ele também julga as boas obras. Porque quando nós nos convertemos e somos justificados pela fé em Cristo, Cristo passa a habitar em nós. E nós passamos a fazer obras parecidas com Jesus. Nós passamos a ser parecidos com Jesus e por isso, por Cristo em nós, as nossas boas obras são recompensadas. Eu vou dar um exemplo aqui dentro do próprio livro de Gênesis para contrastar essa questão que eu falei de Jacó e depois eu vou falar agora de José. José foi um dos filhos de Jacó e José é o homem mais santo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, talvez tenha outros lá, mas José é pelo menos um dos mais santos do livro de Gênesis. Mas a importância de José no livro de Gênesis é porque foi através de José que os irmãos dele, os filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, é através de José que eles se converteram. Foi por meio de José que Deus converteu os outros que também eram ímpios e seguiam os maus caminhos de Jacó. Veja bem,
José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi perseguido pelos irmãos, e aí ele se tornou escravo no Egito. Ele se tornou escravo no Egito. Só que lá, em meio à escravidão do Egito, como ele era muito santo, muito justo, não se corrompeu, ele não se corrompeu, e uma das coisas que levou ele para a cadeia é porque tinha uma mulher lá, e ele trabalhava com o senhor lá, e a esposa desse senhor flertou com ele, queria se relacionar com ele, e ele fugiu, foi parar na cadeia. Só que como que José foi recompensado no livro de Gênesis? Se você parar para pensar na recompensa dele, você vai entender que é equivalente ao que ele passou. Porque ele foi escravo, quando Deus recompensou, ele virou governador. O segundo homem mais poderoso do Egito. Ou seja, ele saiu de baixo e subiu para o topo. E também, logo depois, ele recebeu uma esposa, ele se casou com uma mulher e teve uma bela e linda família. Então, nas duas coisas que ele foi recompensado, tinha a ver com o que ele passou, só que no caso dele, ele foi fiel. Isso significa que a justiça de Deus na Bíblia não está associada somente a castigos, mas também a recompensas e grandes recompensas. Tanto na vinda no mundo vindouro, quanto nesta vida. Então, a justiça, repetindo, a justiça de Deus na Bíblia é dar a cada um segundo as suas obras. Fora de Cristo, sem Cristo, nós não temos obras nenhuma. E por isso, nós só merecemos o inferno. Em Cristo, Cristo envia o seu Espírito aos nossos corações e nós passamos a ter frutos de boas obras. E isso permite que nós sejamos recompensados. Aliás, esse é um dos grandes temas do Sermão do Monte, buscando as recompensas de Deus. Então, tendo dito isso, nós vemos o quanto que a justiça é verdadeiramente uma necessidade humana. Nós temos a necessidade de que Deus faça justiça, que Deus defenda as nossas boas obras, que as nossas boas obras feitas em Cristo sejam defendidas e recompensadas. E quando nós somos justos, que quando nós somos verdadeiros, quando nós somos honestos, quando nós fazemos o que é certo, existe uma necessidade de sermos recompensados. E eu quero terminar, chegar à conclusão, ir para a reta final dando um alerta, uma séria advertência. A igreja brasileira perdeu em muitos aspectos, e aqui eu não estou falando de uma igreja específica, mas a cristandade brasileira, todos que professam ser, independentemente da linha denominacional, perdeu muito noção de justiça. Porque se você meditar em todas essas passagens que eu dei, eu contei algumas histórias aqui, até algumas histórias que causam dúvida nas pessoas, eu tentei trazer clareza. Se você meditar em todas elas, o que significa Deus ser justo? O que nessas histórias, às vezes culturas tão distantes de nós, mas em todas elas, o que significa Deus ser justo? Significa que Deus dá a cada um segundo as suas obras e Ele intervém para que os injustiçados não fiquem sem a sua recompensa. Preste atenção. Ele intervém na história, no tempo, para que os injustiçados não sejam esquecidos e fiquem sua recompensa. Então, por exemplo, para o mundo, para os irmãos de José, para toda a sociedade, José era um escravo esquecido na cadeia. Não havia motivos para alguém lembrar ou se preocupar com o estado dele. A cadeia daquela época pode ter certeza que é muito pior do que a de hoje.
Mas Deus, ao fazer justiça, interviu para que José recebesse de acordo com as suas obras, porque José, por meio da fé, ele tinha Cristo. Ele era justificado, ele era santo. Não por seu próprio poder, mas por meio de Cristo, que já era o Deus do Velho Testamento. A obra que Jesus viria fazer. E Deus lembrou-se de José e fez com que ele fosse muito recompensado. Se nós, então, queremos ser justos, como Deus é justo, nós precisamos, então, destruir toda essa mentalidade que existe de que desejar justiça não é ser cristão. Vou dar alguns exemplos, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Alguém falou mal de você, alguém te caluniou. Aí você fica chateado, você fica triste. Aí você vai contar para algumas pessoas, fui caluniado, fui feito isso. Falaram isso aqui de mim, muitos vão virar para você e dizer, não, irmão, você tem que só perdoar, não fica guardando raiva no seu coração, esquece essa pessoa. Quanto mais você demonstrar que está chateado, mais eles vão te dizer que você está pecando. Eu tenho um problema. Isso é ser injusto. Porque quem foi caluniado, sim, eu não estou falando que não tem que perdoar. Mas tem um provérbio que diz que quem canta canções para aquele que está triste, eu não lembro as palavras exatas. A gente falou recentemente no estudo do domingo. Quem canta canções para o coração triste, eu me esqueci da comparação, mas eu acho que é tipo jogar vinagre na ferida, alguma coisa assim. Alguém lembra? Eu teria que procurar. Mas o ponto é, sim, perdão é importante, mas justiça também é. Quando Deus te perdoou por meio de Cristo, Ele deixou de lado a justiça? Ele ficou falando, deixa para lá? Ele ficou falando, não importa? Meus irmãos, entendam que o contrário da justiça na Bíblia é omissão. E omissão na Bíblia não é graça. Omissão na Bíblia não é graça. Quando Davi pecou contra Deus, Deus falou, vai dar perdoado, mas a partir de agora a espada nunca vai sair da sua casa. O tamanho do escândalo que você causou perante todos os reinos da terra. Perante a posição que eu exaltei você e o que você fez nessa posição. Nós precisamos aprender a ser justos como Deus. E a justiça inclui punições. Ser justo inclui punições. Isso não é contrário à misericórdia. Então, ser justo como Deus é aprender a lembrar-se daqueles que foram injustiçados. A lembrar, a dar voz àqueles que não têm voz. A lembrar de dar ao que é devido àqueles que tiveram tomado o que lhe é devido. Isso inclui tanto coisas materiais quanto coisas imateriais. Se alguém ofendeu a sua esposa, dizer deixa quieto é ser injusto. Porque a ofensa é um dano imaterial, mas é um dano. E justiça é restituir. Justiça é restituir. Abra, por exemplo, o livro de Êxodo. Capítulo 12. Êxodo capítulo 12.
Preste atenção no que aconteceu no dia em que os israelitas saíram do Egito. Olha só o que Deus mandou fazer no dia que eles saíram do Egito. Êxodo 12, verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Então, isso aí vem de uma ordem anterior que Deus tinha dado. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas quando eles saíram da escravidão do Egito, Deus exigiu que os egípcios enchessem os escravos de joias, ouro, prata. Por quê? Justiça. Não era suficiente mandar embora. Como eles foram escravizados, tinha que ser restituído o trabalho roubado. Então você vê que na Bíblia, o tempo inteiro na Bíblia, não existe essa ideia de graça divorciado da justiça. Eu contei toda essa história aqui de Abraão, Isaac e Jacó. Mateus capítulo 5 diz que Jacó vai estar no céu e a gente vai estar com Jacó. Mateus 7, desculpa. Não, Mateus 8. Mateus 8 diz que a gente vai estar com Jacó no céu. Então Deus perdoou Jacó, Deus salvou Jacó. Mas isso anulou a justiça de Deus na vida de Jacó? Isso anulou que Jacó tinha que ter confronto contra o seu pecado? Da mesma forma com o nosso próximo. Se nós queremos promover verdadeira reconciliação, nós precisamos entender que o nosso próximo, eles precisam de justiça, assim como eles precisam de comida e bebida. Se nós queremos promover verdadeiro perdão, nós precisamos terminar e acabar com esses pedidos de perdão fajuto. Quando Zaqueu, o publicano, se arrependeu, Evangelho de Lucas, capítulo de 17 a 18, ele se arrependeu e ele falou, todo mundo que eu roubei, eu vou devolver o dinheiro. Aí Jesus disse, agora a salvação chegou nesta casa. Este é filho de Abraão. Jesus falou, este é filho de Abraão. Porque ele não ficou separando o perdão da justiça. Estou perdoado, mas eu não preciso restituir. Eu estou perdoado, mas eu ofendi, eu não preciso falar nada. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. Esse não é o Deus da cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, Deus é justificador, mas Ele também é justo. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, porque nós servimos ao mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E assim como eles, nós fomos resgatados das trevas para a luz. Assim como ele, nós não te conhecíamos, mas tu fizeste uma aliança conosco. E assim como eles, nós queremos, Senhor, aprender em nossas vidas o que é a verdadeira justiça. Nós temos fome e sede de justiça. Assim como nós temos fome e sede de comida natural. Nós queremos aprender, Senhor, a não sermos omissos com relação à justiça, mas a exigir aquilo que o nosso próximo sofreu, a ter consideração pelas dores de nosso próximo e, consequentemente, a não compactuar com maldades. Nos ensine, Senhor, a sermos justos, como Cristo é justo. No nome dele eu oro. Amém.